7 horas, para quem estiver chegando aí. Boa noite, voltando aí depois de bastante tempo. E tô aqui mais uma vez com a companhia do Facínora aí, sempre acrescentando a discussão. Boa noite, Facínora. E aí? E hoje meio de supetão, né? Tava pensando em outro tema, mas apareceu isso aí. Vamos falar sobre uma polêmica, né? Entre aspas. Ou aquele tipo de polêmica que só cria quem, quem tem algo a perder. Então desse novo trailer aí do Call of Duty Black Ops Cold War, né? Sobre a Guerra Fria. E assim, eu nem falo muito sobre jogo, acho que nunca falei sobre jogo aqui, mas é legal que ele puxa um tema interessante, né? Soltaram esse trailer, segundo a matéria aqui, dia 19, não sei se o trailer é do dia 19 ou se a matéria é do dia 19. O trailer tem o quê? Uns 2 minutos, só que mais ou menos no início, né? Ele tem uns trechinhos com a tem um trecho com uma entrevista com o famoso, talvez não tanto para algumas pessoas, mas com o Yuri Bezmenov, né? E isso deixou o pessoal meio bravo, né? Pra nossa bolha, talvez o Besmenov seja famoso, né? Mas pra quem tá de fora, não é. É verdade, isso é verdade. Você vai falar desse cara por aí, o pessoal nem sabe quem é, né? Sim, é assim, qualquer pessoa que esteja enfurnada nesses assuntos aí de direita, esquerda, há mais tempo, vamos dizer o que, 2013, 2012, deve ter pelo menos visto algum clipe do Yuri, da palestra do Yuri Bezmenov, que é mais famosa. O Subversão nos Países Alvos da Extinta União Soviética. E é basicamente o seguinte, ele fala como que era a espionagem, né? Ele fala que existia espionagem igual do James Bond, de roubar tecnologia, sabotar, né? Mas ele fala principalmente da subversão ideológica. É assim, a pessoa tem que assistir pra ver, velho. É como se fosse quase uma profecia. Pois é. Mas Não, vamos lá. Que, que moral que esse cara tem pra falar isso? Quem que é esse cara? Yuri pois Bezmenov. é, o nome dele é Yuri Alexandrovich Bezmenov, conhecido também como Thomas Schumann ou apenas Yuri Bezmenov. Ele, Pois é, ele nasceu em 1939 e morreu em 97. Ele foi um jornalista da RIA Novosti e um ex-agente da KGB, a Polícia Secreta da União Soviética. E ele, acho que ele cansou da putaria, né? Inclusive da literal putaria que ele tinha que plantar, né, nos países alvos da União Soviética, e desertou para o Canadá e adotou o nome de Thomas Schumann. pois é. É, se vocês assistirem a entrevista depois, vou colocar na descrição. Durante um trecho ele fala sobre a história dele, né? O que levou a ele a se tornar um dissidente, fugir. Tem uma história bem louca até de como que ele conseguiu escapar, porque não era muito fácil não, você imagina, né? Tem muito tempo que eu assisti essa entrevista. Eu não lembro não, mas parece que ele foi num país aí ele teve uma iluminação, né, entre aspas, né? É, Era de o pai dele família, né? Ele tava na família dele lá já, ser um espião, né? o pai dele era um cara de alto escalão, né? Ele gerenciava coisa assim importante, né? Até ele comenta na própria entrevista que o que fez ele fugir, a gente sempre pensa, por exemplo, o cara fugiu, sei lá, de Cuba, de algum lugar, porque era pobre, não tinha nada. Ele falou, não, se fosse por questão material, tava até bem, porque eu era elite, né? Ele tava bem, né? Ele tava bem na fita, né? Sim. Mas ele Ele foi fugiu pra mesmo. Índia, olhei aqui. Ele foi Isso. designado para ir pra Índia, aí ele tomou conhecimento de uma outra cultura e desiludiu com o comunismo e fugiu pro Canadá. Pois é. A própria entrevista ele comenta, eu achava que a gente estava fazendo uma coisa boa, né? Fazendo, alcançando, chegando perto de nações amigas, né? Construindo laços. Quando ele viu que ele estava ajudando simplesmente a derrubar governos e acabar com a cultura da Índia, né? Que é uma cultura milenar, aí ele pensou, pô, isso aqui é pior que o colonialismo, né? Principalmente nessa entrevista com o G. Edward Griffin, ele fala muito sobre esses comunistas idealistas, né? Sim. Mas eu acho o seguinte, Yuri Bezmenov, então já temos aqui mais ou menos o papel do cara. O cara era um espião que
subvertir a cultura dos países alvos, mas tem que falar, eu acho que tem que falar um pouco da o que tem a ver com Call of Duty Black Ops, né? Isso é bom até para a gente dizer por que tá causando tanta controvérsia, né? Que é um termo que se usa bastante, tanta controvérsia a presença dele no trailer. Porque justamente ele é uma figura que assim, faz um elemento histórico de oposição, né, ao comunismo. E é um cara real, né? Um cara que existiu. É um cara que existiu. É como, sei lá, se tivesse um vídeo do Solzhenitsyn, né? Da Arquipélago Gulag. Que é assim, aquele tipo de pessoa que tentam soterrar, né, com o tempo. Muitos círculos aí intelectuais tentam soterrar o cara. Ah, ele é de mentira. Ninguém nunca comprovou que o cara era isso, que era aquilo. Cara, isso é quase impossível de você comprovar com 100% de certeza, né? Ah, os caras vão lá pedir vão abrir os arquivos de Moscou para saber se o cara era isso ou aquilo. É porque é o seguinte, tem o novo jogo, né, o jogo futuro da franquia Call of Duty, que eu nunca joguei. Se eu joguei Call of Duty, eu não lembro se eu joguei, então eu não posso falar muito. Eu sei o que eu falei no Notícias do Facínora de número 120, que a Blizzard, né, a Activision, liberou o Call of Duty Warzone de graça. E esse Warzone, ele tem ligação com o Black Ops, que é esse futuro, é upcoming, né? Ele tá sendo planejado para ser revelado daqui a 4 dias, no dia 26 de agosto de 2020. E no teaser, que foi liberado no dia 19 de agosto, apareceu o Yuri Bezmenov. É o segmento de uma entrevista de 1984, que eu acredito que seja a do G. Edward Griffin. Essa mesmo, ó. Iludir o meu trabalho. O nome da entrevista é essa. Iludir o meu trabalho. Deception was my job. E é uma entrevista famosa, inclusive. E isso começou a ter como se fosse uma repercussão, porque os lacradores, eles acham que você colocar uma figura real, que, tipo assim, você pode argumentar, isso aí é a palavra dele contra, né, contra a sua, né, contra a nossa, se nós fôssemos os lacradores. Acontece o seguinte, para quem assistiu pelo menos a palestra dele, aquilo ali é quase profético. Não tem como você negar que o que ele falou ali que ia acontecer, acabou acontecendo. Então, ou o cara chutou e acertou, né? Ou então ele tem algum cacife ali pra falar. E eu acho que é muito difícil o cara chutar tanto e acertar tanto igual ele acertou. E começou a polêmica por quê? Porque os caras esses lacradores estavam criticando o seguinte: que vocês acham ruim quando coloca sei lá, teoria de gênero, essas coisas no jogo, aí quando tem polícia acham bons, né? Mas existe uma diferença aí, né? Uma coisa é um espião que existiu de verdade, como uma coisa que alterou a história do Ocidente, supostamente, de acordo com a palestra do cara, e outra coisa é palhaçada, que o pessoal fica chorando no Twitter lá e às vezes ninguém compra o jogo acaba falindo por causa disso, a franquia, né? Teve todo esse argumento da politização, né, dos jogos, mas é meio que aquele negócio, a língua é o chicote da bunda, né? Os caras que sempre quiseram politizar tudo, agora não podem reclamar que estão politizando alguma coisa. Isso, e olha só, isso assumindo que está sendo politizado, né? Porque até o momento só tem tá simplesmente se reproduzindo a entrevista. Ninguém sabe ainda se o jogo vai fazer um certo ativismo, digamos assim. Não, é um segmento. É um segmento do negócio. Vai ver, tipo assim, uma missão, você tem que, sei lá, que proteger o Yuri Bezmenov, entendeu? Às vezes nem mostra muito. Sim. Eu penso que seria equivalente se fosse pegar um caso mais exagerado, eles mostrassem alguma coisa como é que fala? O MacArthur, né? McCarthy, aquele deputado, senador lá que fez uma certa perseguição a comunistas, vamos dizer assim, que eles falaram McCarthy. Ele não era general? Não, MacArthur era um general da Segunda Guerra, se não me engano. Acho que isso. McCarthy era um político. O macartismo não tem nada a ver com o general. Não. Porque o general, ele era anticomunista pra caramba também. Também, mas ele é inclusive, ele no final, acho que foi no final da Guerra da Coreia, não sei, ele queria jogar uma bomba atômica na China, um negócio assim. Ele tinha essas piras mesmo.
Acho que o macartismo é o que? Década de 60? Não sei. É um pouco depois. Esse macartismo é como se fosse uma caça às bruxas aos comunistas. Sim. Só que a gente tem uma visão estereotipada e é uma das coisas que o Yuri Bezmenov fala na palestra dele, que é subversão nos países alvos da extinta União Soviética. E isso você pode achar tanto no YouTube, quanto no Library, quanto no BitChute. Eu tenho certeza que tem, pelo menos no BitChute no Library, eu tenho certeza que tem. O YouTube eu não posso garantir, porque o YouTube sabe como é que é. Mas eu acho que ainda tem no YouTube ainda. De qualquer maneira, o Library e o BitChute tem, velho. Isso eu, assim, bota a mão no fogo que tem. Não tem desculpa, né? Não tem desculpa não assistir. E é uma coisa que não é ruim de assistir, entendeu? Não é aquela coisa cansativa, aquela coisa exaustiva. É aquela coisa assim que eu assisti, isso aí é real. Não tem como não ser real, né? Ele fornece tudo, não tem como. A pessoa que tá negando, ela tá tapando o sol com a peneira. Ou então aqueles eurasianos, né? Que acham que a Rússia é a Nova Jerusalém, né? Isso é verdade. Mas uma coisa até que eu acho bastante interessante, e que o pessoal não pode. É difícil você pegar, você honestamente pegar isso aí e acusar de propaganda, que eu já vi esse argumento, né? Falar, não, mas o cara só deu 2 entrevistas no programa, sei lá, conservador dos Estados Unidos e só falou o que eles queriam ouvir. Mas, pô, você vai ver a entrevista, ele não é bem assim, não. Ele senta o pau em. Na verdade, a entrevista dele é muito mais dedicada a sentar o pau no Ocidente, vamos falar assim, do que nos russos, né? Ele fala, pô, eu praticamente fala, vocês são otários, entendeu? Vocês são muito otários. Que eles deixam, né? E por razões assim fúteis, né? Ele fala muito sobre os intelectuais, o quanto que eles têm simplesmente uma sanha assim de ser famoso, né? De ser especialista. Aí aceitam certas ideias, aceitam serem propagandistas, né? Até conscientemente, para não perder a chance de ter um status, né? É o que acontece hoje, né? Até acontece sempre. A pessoa acha que é bonito ficar defendendo certas porcarias. E é engraçado também, eu tava vendo aqui, tem um documentário chamado Agenda. Grinding American Down, né? É tipo Triturando a América, Agenda Triturando a América. Esse documentário também é famoso, similar, entendeu? O tema. Tem aquela parada, né? Do Antônio Gramsci, que a tática do Antônio Gramsci foi bem assim, né? Bem. De uma forma bem. Porque, tipo assim, a pessoa acha que faz marxismo cultural, acha que o Antônio Gramsci e acha que é só isso com. Só que tem a escola de Frankfurt, né? Em termos, assim, muito leigos, é uma tática que disseminou o outro, né? A ocupação de espaços na cultura que disseminou a teoria crítica da escola de Frankfurt. Não é um separado do outro. Tem uma simbiose ali, né? Esse documentário Agenda, ele mostra que o Stalin, ele foi antes inclusive foi antes do Antônio Gramsci, ele já tinha essa ideia dessa subversão cultural. Esse negócio de botar, tipo assim, dividir a sociedade, direitos de não sei quem, entendeu? Esse tipo de coisa. Isso foi tudo o Stalin que bolou esse esquema aí. Se a escola de Frankfurt bolou, foi depois dele. Pois é. E nesse caso a gente vê muito aquilo que se comenta do quanto que, vamos dizer, não vou dizer o marxismo, porque não fica uma coisa muito rigorosa, né? Mas vamos dizer assim, esse pensamento progressista ele tem esse poder de se inverter completamente, né? Porque se você for pegar de início, a, a ideia, vamos falar assim, marxista, era que você tinha um certo destino inevitável, né? Da humanidade, por causa O das condições determinismo sociais. econômico, né? E era estritamente materialista, né? Era uma coisa assim, por causa da mudança dos meios de produção, das forças materiais de produção, você muda a sociedade, né? Sei lá, a transição do feudalismo, do primitivismo para o feudalismo, do feudalismo para o capitalismo, se deu por causa de uma transformação, de uma mudança das forças materiais de produção. Você não tem escolha, não tem ideias, né? Não tem ideia circulando. Então, de maneira contraditória, né? Você vê
a quantidade de ativismo que é feito, de propagação de ideias que é feita para tentar fazer isso ser verdade, entendeu? É uma profecia autorrealizada, só que nisso ela meio que se contradiz, né? É aquela imanentização do escato, né? Não, eu tenho certeza de que vai ser assim, só que só por via das dúvidas vamos fazer uma forcinha, entendeu? O próprio Karl Marx, se não muito me engano, ele convocou a primeira Internacional Socialista, né? A contradição já começa ali, né? O próprio. Era uma coisa inevitável, mas teve que convocar. Tem que fazer partido, tem que fazer, sei lá, ativismo político. Então não é inevitável. Se tivesse tanta certeza de que é inevitável, você ia deixar a coisa rolar. Né? Senta e relaxa, né? Abre uma gelada. Ainda mais ele que tinha fama de ser boêmio. Comia a empregada, comia todo mundo. Mas isso aí é uma notícia, é quase, se você for ver, eu não sou filósofo, nunca estudei filosofia e direito, no máximo estudei para poder passar na faculdade, na escola, né, mas tem quase uma pegada romântica, né, o cara achar que vai, né, tudo vai mudar porque tem um fator lá. Eu acho que até a gente comentou um pouco a respeito no Hangout lá no podcast sobre ideologia, né? Um fator só vai determinar tudo, né? É um pouco de arrogância e um pouco de romantismo, né? Talvez romantismo entre aspas, mas esse já é outro assunto. Sim, é o reducionismo deles. Assim, o que eu acho que a gente deveria falar, talvez você esteja com a ideia mais fresca, é por que o que o Yuri Bezmenov falou no vídeo dele está acontecendo. Para o ouvinte ficar mais familiarizado, porque até o momento ele vai estar ouvindo só acreditando na nossa palavra, né? Acho que a gente deveria citar algumas coisas que ele falou que realmente aconteceram, uma coisa que ele falou em 84. Pois é, uma das alegações para quem vê a entrevista, né? Tanto a entrevista quanto a própria palestra, se não me engano, ele fala isso. Rapidão, a palestra foi em 83 e a entrevista em 84, ou seja, já tem aí mais de 30 anos, né? Quase 40 anos. E naquela época ele já estava falando que a primeira fase do processo de subversão já estava praticamente completa, né? Nos Estados Unidos. Que, se eu não me engano, o primeiro seria, até tem no trailer, né? Desmoralização, desestabilização, crise e normalização, né? Entre aspas. E ele comenta, é interessante que no trailer eles mostram até algumas imagens da guerra dos protestos, né? Da guerra do Vietnã. Que tem a ver com a subversão cultural. Sim. Esses movimentos de contracultura surgiram bastante ali, né? Tem lá o ano 68, que é bastante importante para essa galera. E a Guerra do Vietnã foi um evento, assim, bem relevante, né? Porque meio que realmente desmoraliza os Estados Unidos, né? Porque foi, acho que, a primeira guerra completamente televisionada. E antes você tinha aquela ideia, né? Pô, os caras estão lutando lá contra o inimigo, né? As pessoas más ganharam dos nazistas, lutaram lá contra a China, na Coreia, beleza. Aí você vai ver vai lá o pessoal filmar lá a guerra do Vietnã, você pensa, pô, a opinião pública começa a mudar, né? Começa a pensar, peraí, tá certo isso que a gente tá fazendo, sabe? E acho que em uma certa medida é até verdade. Você pode questionar bastante a guerra do Vietnã sem querer ser um subversor cultural, mas o problema é que isso foi solapando vamos dizer assim, a confiança nas instituições, né? Ou até no American Way of Life, né? Aquela coisa toda. Pode criticar, mas acontece o seguinte, eles colocaram de uma forma que, igual você falou, a forma não é criticar o erro, né? É colocar em xeque as bases, né, da civilização, né? É como você explica, né? É o recorte que você faz. Não é pra você comentar, não é pra você condenar o erro. O que eles erraram? Eles invadiram um país, não era pra invadir, usaram o dinheiro do contribuinte, que não era pra ter usado. Eles não estão comentando isso. Né? Eles criticaram isso, estão criticando igual você falou, de questionar toda a sociedade americana, né? Que não que fosse perfeita, mas
É a forma como você analisa também e a solução que você propõe, né? O erro não está nas decisões das pessoas que cometeram o erro. O erro é estrutural, né? Sempre aquela coisa de você tentar transformar. É isso aí. E aí Algo. usa para poder destruir alguma coisa que eles querem substituir com outra. Sim, E tem várias coisas, velho. Toda essa questão de hétero versus gay. Hétero versus gay, preto contra branco, gordo contra magro, tudo, todas essas coisas eles foram propagadas por agentes da KGB, pegando figurão da sociedade mesmo, ator, escritor e tudo, e mandando eles fazerem aí essa dominação cultural. O problema é porque eu não tive tempo para ver as palestras de novo. Tem muito tempo que eu assisti. Eu devo ter visto essa palestra em 2011, 2013, na melhor das hipóteses. e o mais interessante é que, por exemplo, ele não chega lá para falar até o que aquela audiência provavelmente vai querer ouvir, né? Por exemplo, ah, não, os russos estão vindo com poderio militar, eles estão nos espionando, estão botando escutas telefônicas, que era o medo da época, né? O medo É, vermelho, assim, era isso. De você ter esse isso tipo de mesmo. Ele fala isso, né? Ele fala isso. E ele vem e meio que dá um tapa na cara do pessoal. Não, vocês estão olhando coisa errada. Isso não importa. O que importa é o ativista. O que importa é o Eu acho que intelectual. ele fala que isso existe. Esse Mas não é só 15%, isso, né? é por falar, 15% do orçamento é isso aí. Mas Né? Mas ele não fala, ele problema não nega que existe. E uma questão muito importante que ele fala, principalmente na entrevista com o Edward Griffin, é a questão do idiota útil. isso, isso. Ele fala bastante nisso, isso é um conceito muito importante, inclusive, porque muita gente que acha aí que vai brigar com pai, com mãe, com irmão, por causa de uma ideologia besta qualquer, ele até fala, né? Esqueça essas prostitutas, né? Esses caras são os primeiros aí pro paredão, pro gulag, pro o que quer que seja. Ele fala muito sobre isso na entrevista que chama Iludir o Meu Trabalho. E essa questão do idiota útil, eu acho que quem não tá muito a par dessa conversa vai ter uma maior chance de reconhecer. Que é aquele cara que ele realmente acredita, por exemplo, que o Lula é inocente, né? Que aquele cara que ele é idealista, né? Só que na hora que o trem, que ele vê que o negócio não tá do jeito dele, e ele acaba sendo perseguido, né? Um exemplo assim, bem limitado, que não chegou a escambar para nada legal, até porque o comunismo não chegou a normalizar o poder, aquele pessoal que foi dissidente do PT, que formou não sei se foi o PCO, formou um partido aí, desses aí mais radicais, né, entre aspas, que esse pessoal que realmente acreditava no socialismo, né? É. Esse pessoal, se o PT tivesse tomado o poder, se bobear, eles iam ser os aos prioritários do novo regime. Ele fala isso muito no Iludir Meu Trabalho. Isso é bem verdade. E conta vários casos até, né, de governantes, de figuras públicas assim, que foram se sucedendo porque, esse aqui fez o papel dele. E até um cara fiel, assim, né, à União Soviética, ao partido, uma coisa assim. Ah, não, esse cara cumpriu o papel dele. Elimina, põe o outro. O outro vai avançar mais um pouco. Elimina, põe o outro. E a pior coisa que você pode ter é registro histórico, né? Um cara que teve lá e pode contar as maracutaias. Justamente. Porque se você não tem a fonte, você pode sempre descreditar, né? Igual fazem com o Besmenov, eu até mostrei aqui, né? A Wikipedia dele. A Wikipedia Totalmente dele. defaced. Não, eles põem já no início assim, esse artigo tem muitos problemas, né? A acurácia dele, a fidelidade dele aos fatos é contestada, porque é aquele negócio, você vai ter que descreditar o máximo possível. E realmente você não tem fontes, não tem alguém para comprovar isso, assim, alguém oficial, vamos dizer assim. É igual o próprio Solzhenitsyn. Tem gente que vai negar até a morte que ele teve no Google. Pode Mas aí cai falar. naquele problema do oficialismo, né? Que É, pra poder, por exemplo, pra poder o Yuri Bezmenov ser verdade, tinha que aparecer no Fantástico, né? o É, comissário-geral da União Soviética falar, não, realmente a gente é filha da puta.
Se não aparecer lá o cara no Fantástico, o William Bonner falando, ó, o golpe está sendo dado, a pessoa acha que é. Sei lá, eu não sei o que acontece, não, velho. É muito esquisito. Essas questões que nós estamos vivendo no Brasil hoje são muito assim, inclusive. Às vezes Você vê lá o STF dando golpe, golpe atrás de golpe, a Constituição que já era uma porcaria, não vale menos ainda do que ela valia antes. E tá tudo bem, né? Incrível. Mas eu acho que isso aí é outro assunto. né? Mas tem até um pouco a ver que eu percebo que às vezes o vício supera vamos falar assim, o discurso formal, né? Porque ele fala das fases de subversão, e, por exemplo, essa fase de desmoralização, ela é uma fase mais ativa, né? Você realmente tem que ficar lá semeando negócio, chama o cara, não, vem visitar a União Soviética, vem ver como é aqui, fala bem da gente, tá aqui o texto, né? Pega o bobão que acha que é inteligente, vai, manda de volta para ele ter um carguinho, alguma coisa assim. Beleza, mas a partir desse momento, ele até comenta, tal processo, os próximos processos, eles podem ou não acontecer com a ajuda da União Soviética. Pode acontecer sozinho, né? Pode acontecer sozinho, porque a partir do momento que você põe o processo em movimento, às vezes ele até se realimenta, né? Ele toma forma, ele toma viva, né? Ele toma forma viva, né? Isso. Eu faço até um certo paralelo com. O pessoal não gosta assim, mas eu faço até um certo paralelo com o que o Olavo fala lá do imbecil coletivo, né? E fala que a partir do momento que o processo de imbecilização coletiva se completou, tipo, você não precisa ficar fazendo doutrinação. Eu até critico o pessoal da escola sem partido, né, que diz que tem que ficar. Não, eles estão fazendo doutrinação comunista. Não estão fazendo doutrinação, é simplesmente uma. O pessoal não tem mais a capacidade de argumentar as coisas, entendeu? Eles não conseguem mais conceber outra possibilidade, é simplesmente um modo automático de pensar. E aquilo ali vai se degenerando sozinho. Talvez daí a esperança dos caras é que se tudo colapsava, surgir daí um comunismo, uma coisa assim. Porque é o destino da humanidade, não sei. Mas você não precisa ficar ativamente construindo isso a partir do momento que você solapou aquela sociedade, vamos falar assim, as bases daquela sociedade. E esse que você citou que levava para a União Soviética é tipo atores, né? Atores, diretores de filmes, escritores, né? É tipo esse tipo de gente, não é? Até professor universitário que se acha filósofo, assim, ele contava, né? Os caras. Tipo Emil Sader, assim, né? Ele falava, ou os caras não entendiam o que estava acontecendo, ou eles fingiam que não entendiam porque não seria do interesse deles, né? Entender o que está acontecendo. Por exemplo, eles se consideravam, não, se os caras me convidaram para cá é porque eu sou muito importante. Que vai massagear o ego do cara, né? Mas isso bate muito com a questão que, por exemplo, que quem vai visitar Cuba pega só a parte boa, né? Claro. Aí acha uma maravilha, acha que é uma, né, noctelícia, tô doido pra morar aqui. Imagina só que o Brasil fosse fechado, ninguém entra aqui, gringaiado não entra aqui. Eu vou lá para fora do Brasil para mostrar como é que é, e eu mostro a escola em que o filho do deputado vai, entendeu? É isso não, aí. Olha o colégio no Brasil aqui. O cara é filho do deputado, ele vai estar no melhor colégio disponível. Naqueles vídeos que da Coreia do Norte mesmo, eles mostram a parte que funciona, né, entre aspas, né? Sim. Eles não deixam os turistas irem para onde é que o povo mesmo, né, o proletariado trabalha. Mas essa questão de tomar a vida própria, quem aborda ela também é o padre Paulo Ricardo, naquela série de 6 aulas dele sobre marxismo cultural. Ele fala sobre isso, que chega uma hora que você não precisa mais de pegar um agente para poder subverter, né? O negócio mesmo toma vida própria. Ele é um agente sem saber que ele é agente. Exatamente. É aquele negócio, acho que o Pedro Menor também fala, você precisa de uma geração, né? Se você estragar uma geração, vai demorar muito tempo para consertar isso aí. Porque se propaga, né? A ilusão de que o progresso é uma coisa que se mantém, mas ele está sempre no fio da navalha, né? Se você deixa de cuidar de alguma coisa, você perde muito. É igual no Civilization, a tecnologia que você tem, você não perde ela, né? Só que
usar também, que fala, nós já estamos no ano 2020 e acontece tal coisa, sabe? Como se o ano em que a pessoa tá mostrasse que ela é superior, entendeu? E fazendo aqui uma digressão, esse pessoal que fala isso, se tivesse uma máquina do tempo, né, o DeLorean, se eles voltassem para a Idade Média, eles não iam saber explicar como que faz uma lâmpada, né? Não tem internet para olhar, não tem nada, eles iam fazer nada lá, eles iam só ficar contando. Não, acredita em mim, se você estudar isso aí, você vai conseguir fazer, descobrir a eletricidade. E levar uns cacetes lá. O cara ia chegar lá e falar assim, esses caras, esses acham tão iluminados, né? Mas se você for pegar um cara desse, literal, pode ser até um cara científico, igual o Atila e a Marindo. Se levasse ele pra Idade Média, eu tenho certeza que ele não saberia, sei lá, ensinar nada pros caras, sacou? Tipo, eu acho que ele que ia ter que aprender pra sobreviver, pra não morrer de fome lá, entendeu? Verdade. Esse pessoal é dotado de uma soberba que é incrível. A gente tem noção de que esse conhecimento ele é disperso, né? Ninguém sabe fazer nem uma pizza, né? Tem aquele livro da Julie Borowski lá, ninguém sabe fazer uma pizza. O que a gente está vivendo hoje é muito exemplo disso. Num estado de demência total. E não só isso, né? Com a ilusão de que está mais avançado. Esse que é o maior problema, né? Existe quase que como é que eu vou dizer? É quase escandaloso, né? Você cogitar a possibilidade. Não, peraí, vamos olhar um pouco para trás. Será que eles não estavam fazendo melhor? Pois é, mas é isso que eu tô falando. Tipo assim, a pessoa ela acha que a seta do negócio vai sempre pra frente. Só que na verdade, às vezes você tem tudo, você tem internet, você tem um monte de conhecimento, você tem gente muito qualificada, você tem um monte de conhecimento de. Igual a frase que os renascentistas usaram para que, embora os renascentistas fossem muito. Denegrissem muito a Idade Média, eles não tiveram a cara de pau de não reconhecer que eles estavam sentados nos ombros de gigantes, né? Se vi muito foi porque estava no ombro de gigante, né? Os próprios renascentistas falaram isso, eles não tiveram a cara de pau de negar os avanços da Idade Média. Mas a gente tá nos ombros do gigante, né? Agora, no entanto, a gente vê umas coisas que, porra, bicho, eu acho uma sociedade babuína mais evoluída que a gente. Uma coisa que não tem condição. Você vê esse negócio de máscara, velho. A OMS fala um negócio um dia, no outro não sabe falar. Os caras estão aproveitando para meter a mão, para roubar, né? Pega lá o respirador, custa 50 mil, compra cada um por 120 mil, quando vê não tá funcionando, né? Ainda vem assim, mas você quer que funcione também? Nós já trouxemos, já compramos, você tá querendo demais, né? Aí pega aquele tanto de hospital que não funciona, que quando funciona não tem ninguém usando, aí você questiona, aparece um idiota com aquelas caras sojadas, com aquelas caras de manja-rola, é ciência, é ciência. Eu falo com você, isso tá pior do que há 30 anos atrás, que há 20 anos atrás. Pois é. Eu até penso, pela questão das máscaras, eu tava até. É quase impossível você não ligar as duas coisas, né? Que você fala lá, os 4 estágios que o PSV9 fala que a desmoralização estava completa naquele momento, ou quase completa. A desestabilização, você pode dizer que foram, sei lá, alguns anos, algumas décadas depois disso aí, né? Aí depois tem a crise, e a gente vive falando de crise ultimamente, né? Tanto econômica, sei lá, diplomática, mundial. Desde lá o 2001, né? Desde o 11 de setembro, o mundo tá meio esquisito, né? Parece que não se resolve. E agora, quando fala a questão do corona, você está se usando esse termo aí, o novo normal, né? Eu lembro da normalização que ele menciona. Não, agora as coisas vão ser assim. Porque o mundo mudou, entendeu? Então o reset, né? O grande reset global. Grande reset. Você fica meio noiado com essas coisas. Tipo, o pessoal que me conhece sabe que eu gosto de usar o chapéuzinho de alumínio, mas é difícil não usar, né? Porque... eu acho que não tem. Eu acho que chega uma hora que é vaidade, entendeu? O cara, ele não quer usar pra ele não ficar parecendo que ele é que ele é da ralé, entendeu?
Não, eu não sou Chega uma hora contra. que tem uma hora que não tem como, cara. Não tem como. É muita coisa junta. É, pode não ser exatamente, né, o reptiliano lá, mas alguma coisa tem, alguma coisa errada tem. Isso é verdade. Você pode explicar as coisas sem ficar apelando para grandes planos, né? O que a gente comentou, o erro às vezes do pessoal mais conspiracionista, vamos dizer assim, é porque eles precisam ver um plano milimetricamente calculado em todo lugar. E É não é aquela assim. coisa piramidal, né? Aquela coisa que tem no topo, lá tem um cara que manda em tudo, né? Tá puxando as cordinhas. Mas É, isso é. Isso é... é uma bola de neve, entendeu? Essas coisas meio que vão se. Quando você estraga um Toma vida negócio. própria, toma vida própria. É o próprio, é a próprio negócio do Besmenov. O negócio Sim. toma vida própria. E diferentemente Do do Gramsci também, do próprio Gramsci também. Diz que o cara ele é do partido, ele não sabe que ele é do partido. Exato. E diferente do que os progressistas poderiam pensar, é uma coisa que você não sabe para onde vai. Só sabe que vai dar merda, entendeu? É. Tem uma aula do Olavo, uma entrevista dele, que ele fala sobre a teoria crítica da escola de Frankfurt. E segundo o Olavo de Carvalho, né, eu não estudei escola de Frankfurt, então eu não posso falar com certeza, é, é uma coisa totalmente destrutiva. Sim. É Uma uma. coisa uma coisa que ele fala bastante, que muita gente não entende, é que eles não estão propondo nada. Eles não estão eles estão defendendo o socialismo. Não. Eles estão propondo a crítica de tudo, né? Total de tudo, radical sobre tudo. É. E o que vai nascer disso, tanto faz. Eles querem destruir tudo. Tipo assim, estão se botando no papel acima de Deus, né? Isso. Eu vou criticar a obra, né? Se isso Não, aí não não é gostei. psicopatia, se isso aí não é um transtorno mental, eu não sei o que é. Mas é o que tá acontecendo. Você vê esse negócio aí desse filme do Netflix aí. Eu não sei. Tem pessoa defendendo aquilo ali só porque é subversivo. De certo modo, a quebra de padrões, vamos dizer assim, a desconstrução se tornou um valor em si mesmo, né? Virou um vício, né? Nesse episódio mesmo da menina aí, do negócio do aborto aí mesmo, eu vi muita gente que se dizia católico, né? E não pode haver dúvida quanto isso. O católico ele não pode ser a favor do aborto, de jeito nenhum. Mas a pessoa, ela tava tão assim, tão vidrado ele tava tão intoxicado com a subversão cultural que ele ficou em cima do muro. Você nem gasta dinheiro mais, o negócio já criou vida própria. Aliás, você gasta dinheiro, né? Porque tem aí o Jorge Soros da vida, essa galera toda aí. Mas você você não precisa de. Eu acho que é só dar dinheiro. Eu acho que o cara é só dar dinheiro. Ele não precisa nem de falar, faz isso. Acho que ele. A última coordenada que eu lembro dele falando era o negócio da internet, né? Que fizeram o Trump ganhar. Tirando isso. Esse que é o negócio. Ele não tem um controle minucioso, né? Às vezes é só um comentário assim mais por cima. E aquele negócio, nem o próprio George Soros sabe o que vai dar isso. Ele não Ele tem mesmo não controle. sabe isso. Diz que quem conhece ele fala isso mesmo. Fala a mesma coisa dele. Fala que ele mesmo não. Ele mesmo não sabe o que ele tá fazendo. É filho Porque da puta, né? Não que ele seja gente boa, tá dando dinheiro. Mas ele não é assim, aquele cara, aquele overlord, né? sim. E aquele negócio, né, também acaba até sendo uma vantagem. Se você não promete nada, você não pode ser julgado por nada, né? Por exemplo, mas olha a merda que aconteceu. Não, mas eu nunca disse que era para ser assim. Isso não se aplica nem só a, vamos dizer assim, conservador, direita, né? Tem o pessoal muito noiado também de falar, não, mas o cálculo econômico é impossível. Bicho, você acha que o cara tá ligando para isso, entendeu? O próprio Besmenol já fala, não se importe com a parte tão técnica assim. O problema é cultural, entendeu? O problema é você parar de ser moralmente frouxo. Esse é o problema. Isso é uma coisa assim, não tem como provar. Talvez tenha no futuro, se tiver acesso a algum arquivo. Mas os russos, eles ocuparam a Alemanha, eles devem ter pego lá os escritos do Ludwig von Mises. E eles mesmo devem ter visto lá, porque na própria União Soviética, eles sempre. Chegou uma hora que eles tiveram que começar a tolerar a propriedade privada, mesmo que seja clandestina. Não, mas existia até Eles, interação. eu acho que eles viram que não. Assim, olha, a economia centralizada não existe.
Aí eu acho que eles mesmo pensavam, assim, velho, vão fingir de ego aqui, porque senão não vai ter como não. Porque o próprio Lenin fez isso, né? No NEP, que ele chamava de um passo para trás e dois para frente, né? Porque não tava dando certo. Mas Aí existia eles... uma interação, né? Porque você teve um economista, foi conhecido, um polonês, se eu não me engano, que era um especialista, o Lange, né? Que ele até agradece o Mises numa obra dele. Fala, não, realmente o problema que você apontou é verdade, mas ele vai lá e propõe uma solução, propõe lá a solução dele. Daí você pode discutir se foi funcional ou não. Mas até os caras entendiam que tinha esse problema. E outra coisa também que eu tava vendo foi um vídeo do Ancapsu, da Revolução Chinesa, eu acho. Ele fala um pouco sobre isso, como que tinha umas correntes lá que eram mais simpáticas ao mercado, que eles mesmos estavam vendo que não estava dando certo. Eles têm noção disso, entendeu? Quem não tem noção disso são as prostitutas que o Yuri Bezmenov cita. É o cara que apareceu hoje lá no Twitter lá falando que a Argentina tá às mil maravilhas com essa nova medida que o cara inventou aí. Entendeu? Esses caras, os dirigentes, eles sabem que o negócio tá pegando. Eles sabem que o negócio não é bem assim. Tem um vídeo do Peter, eu vou dar uma olhada aí quando você estiver falando aqui. Eu vou dar uma olhada e ver se eu acho aqui. Eu acho que foi o Peter mesmo que narrou. Ele fala lá, tinha uma... Esse cara agora, o Simpuf, que parece que é mais mais antigo, né? Ele que é mais que retrocede. Mas quando morreu o Mao, entrou uns caras lá que eles estavam querendo reformar mesmo o trem, filho. Foram essas reformas aí que fizeram eles se segurarem até agora, né? Porque imagina se a China sem as zonas econômicas especiais. Não dava, véio. Ia ser uma Cuba gigante, entendeu? E até agora eu lembrei do negócio que o Yuri Bezmenov fala, e eu lembro de um outro autor que, para variar também, todo mundo descredita, né? Fala que o bicho está inventando coisa, e o caramba, quatro, que é o tal do Anthony Sutton, se eu não me engano. Vale a pena. Tem um vídeo no YouTube chamado Ascensão de Hitler, Wall Street, um negócio assim. Isso aí, se o cara quiser entender por que não existe nada mais socialista do que um grande capitalista, tem que assistir esse cara. Ele comenta, né, que ele tem um livro também falando sobre como que Wall Street financiou o regime socialista, né, o regime da União Soviética. E o próprio Bezmenov fala, bicho, para de dar dinheiro para esses caras. É tão absurdo, né, que ele poderia chegar lá, se ele quisesse ganhar aplauso, ele poderia simplesmente ficar alimentando o medo vermelho, né? Mas ele simplesmente ele praticamente fala, a culpa é de vocês. Vocês são permissivos com isso, vocês deixam o intelectual mandar no vídeo de vocês, vocês mandam dinheiro para essa galera, a culpa é de vocês. Isso é porque todo mundo é praticamente frouxo ou não quer pensar ou qualquer coisa assim. Isso que não, esse o Anthony Sutton, se eu fosse fazer uma universidade anti-maconheiro, ia ser um dos livros lá que você tem que dar ementa, né? Na cadeira. Ele fala basicamente que esses ricaços de Wall Street eles financiaram todos os regimes totalitários do século XX justamente porque eles não queriam concorrência. Eles não queriam outros Estados Unidos. Sim. E aqui, eu olhei aqui, ó, no Ancapsu, deve ter no YouTube ainda, não deve ter apagado ainda, mas tem no Library. O vídeo que eu estava citando é O Massacre da Praça da Paz Celestial não existiu para a China. Aí eu acho que é o Peter Turguniev, ele narra e ele mostra lá que tinha os comunistas mesmo, do Partido Comunista mesmo, eles sabiam que o negócio era furada. Entendeu? Cara, tinham que saber, porque um vivia do dinheiro do outro, né? Cuba viveu do dinheiro da Soviética, a China a Coreia vive do dinheiro da China, a União Soviética vivia do dinheiro de Wall Street durante muito tempo. Eles sabem que precisam do dinheiro de fora para manter aquilo. Sabe, e aquela coisa, né? É doido, mas não rasga dinheiro, né? Sim. Isso aí é uma máxima, né? É doido, mas não rasga dinheiro. Doido é só os caras que idealista, entre aspas, né? É que nem esse povo aí que acha que pedófilo é só um doentinho, que a Argentina tá, né? Como é que eles falam? Que
que vontade de ter um presidente, né? Nossa. Vai para lá então, né? Vai, antes que construa o muro, né? Por mim já tinham feito, deixava eu Eu já tinha. É melhor Jair construir um muro, né? Bota o Tarcísio lá, ele não é o fodão da infraestrutura. Manda ele fazer um. Faz muro também, faz um muro de asfalto. Faz um muro de asfalto lá, já que ele tá asfaltando tudo já. Complicado. Hoje eu vi um venezuelano por aqui, pra falar a verdade. O cara fugiu pra Argentina, agora vai ter que fugir pra onde, né? Então. Tem que vir pra cá. Mas esses caras que acreditam, eles chamam de prostituta, o Yuri Bezmenov chama de prostituta na entrevista lá do Edward Griffin. Exato. E é difícil achar um outro termo, né? Porque é uma prostituta moral, intelectual, tudo. Eles são usados pelos dirigentes. Eles são aqueles caras, né? Um exemplo também, um ótimo exemplo também, é aqueles caras que protejam o SUS, né? Esse tipo de cara que realmente acredita que o SUS é uma maravilha. Mesmo com um monte de gente morrendo lá, um monte de gente conhecida, né? E eu, por exemplo, tenho uma pessoa mais ou menos próxima minha que ela conseguiu uma como é que chama? Cirurgia pro pé quando já tinha decepado os 2 pés. Nossa. Liberaram. Que merda. O cara perdeu os 2 pés, depois morreu. Nossa. Pesado, hein, bicho? Mas tem que proteger o SUS. Eu não acho que esses caras, esses débeis mentais, estão sendo pagos, porque quem vai pagar dinheiro pra esses caras tem que ser muito burro, né? É igual dar dinheiro pro Seratico Santa Cruz. O cara tem que estar com muito dinheiro pra desperdiçar. Mas não precisa. Esses caras já são assim. Ou ele tem. Aí já começa aquelas coisas até mais psicológicas, né? Aquela vontade de lacrar pra poder se sentir aceito. Ou é medo de ser cancelado, que já até é outro assunto, mas a questão é o seguinte, esses agentes, eles não sabem que eles são agentes. E eu acho que pelo menos nessa questão da entrevista, que tem muito tempo que eu assisti, eu acho que é o ponto mais principal da entrevista. Agora, a palestra, ele mostra como que acontece e o que está acontecendo, e o que aconteceu. Que quem assistir a palestra do Yuri Bezmenov, que chama Subversão nos Países Alvos da Extinta União Soviética, para negar que isso não aconteceu, tem que ser muito, muito... Ou tá sob o efeito de entorpecentes, né? Ou então é desonesto mesmo. Ou louco. Pode ser louco também, pode ser louco. E até avançando aqui um pouco, uma coisa da palestra que eu nunca me esqueço, e me faz pensar que a maior parte das pessoas, se assistiu essa palestra, não prestou muita atenção. É que eu percebo muita gente assim que às vezes se revolta, né, com sei lá, qualquer um desses progressismos, assim, qualquer uma dessas explicações estruturais sobre tudo que acontece no mundo, baseada nunca nas atitudes individuais, né, sempre em classe, qualquer coisa assim. Muitas vezes reage a isso dispensando completamente aquele papo, entendeu? E uma coisa que o Bezmenov fala que é verdade. Numa sociedade, a sociedade ela é diversa, né? Não tem como você fugir disso. Você tem pessoas diferentes, de certo modo você tem grupos, né? Você tem tendências de grupo dentro da sociedade, você tem certos movimentos, certas tensões, e sempre vai ter alguém insatisfeito com alguma coisa. E muitas vezes até genuinamente insatisfeito com alguma coisa. O que normalmente o agente de subversão faz, ele não vai criar do nada um problema. Ele vai pegar um problema que existe, minimamente, assim, pontualmente, e amplificar o negócio. Quando você nega completamente o problema que está sendo amplificado, que está sendo transformado em problema sistemático, o que você está fazendo é se tornar uma caricatura, está se tornando aquela caricatura que fizeram de você, né? Eu penso assim, sei lá, se o cara fosse falar... Eu não estou falando isso para sinalizar virtude, nem nada, vamos dizer, as pessoas às vezes têm uma ideia pré-formada sobre um determinado grupo social, ou raça, sei lá. E se você simplesmente dizer, não, esse negócio de, sei lá, racismo não existe, tal coisa não existe, simplesmente dispensa, ou faz pouco caso, vamos falar assim, de certo modo você está realmente se tornando aquela caricatura que fizeram de você. Na verdade, o que você tem que entender, não, esse problema existe, mas a sua explicação está errada e a sua solução é pior ainda.
entendeu? Pelo menos é a forma que eu entendo isso. Porque o que ele mostrou ali é muito verdade, entendeu? Você tem que identificar qual que é o problema que está sendo instrumentalizado e não simplesmente dizer que ele não existe. Porque a partir do momento que você reconhece e reconhece a dimensão real dele, você consegue propor uma solução melhor para as pessoas que ainda não estão completamente imbecilizadas, né? Pelo menos é como eu vejo. Não, mas você tem razão. Isso não é só. Isso aí eu acho que não existe uma causa que esquerdista levante a bandeira que não tenha alguma coisa de real. Sim. Isso não existe. Você não pode. Não é porque o movimento racialista, né, existe, que é escroto, que não existe racismo. Não é porque existe movimento a favor dos direitos dos trabalhadores que. Não é porque esse pessoal é escória que realmente o trabalhador não é explorado, né? Não é porque o movimento feminista é uma piada que não existe violência contra a mulher. Não é porque o movimento LGBT é uma desgraceira que não existe violência contra homossexual, contra lésbica, bissexual, o que for. Então sempre existe. Existe, a reivindicação existe. Mas o problema é que eles colocam uma coisa que às vezes acontece isolada como geral. A realidade nunca vai ser melhor, por melhor que ela seja, vai ser melhor que a utopia, porque se tiver um erro, vai chegar um cara lá bateu na esposa. O que acontece? Eles pegam a violência que acontece e se acontecer, fodeu. É igual o negócio da garapa lá do Bolsonaro. Pode aparecer aí 20 estudos, pode aparecer aí 20 observações empíricas que indicam que a substância é positiva. Se aparecer uma que é falsa, acabou. É a que vale, né? Então você nunca vai ganhar. Mas os caras eles colocam o seguinte: que tudo que o homem faz, que o homem branco, hétero, não sei o que, cristão faz, que cria o problema. Se preocupa mais com a imagem, né? Você tem o estigma, simplesmente, a energia nuclear é ruim, então não pode. Eles pegam, justamente, eles pegam o estigma. Mas não é que não existe problema. Os caras não, eles pegam um problema que às vezes acontece, que é que existe crueldade com o animal, que o animal sofre sem necessidade, e bota isso como se fosse tudo. Pois é, e não consegue explicar, é aquele negócio, não consegue explicar isso em termos de uma ação específica que seja ruim, né? É preciso colocar, não, se isso aconteceu aqui é porque, sei lá, o ser humano é um câncer para a natureza. É o homem branco, cristão, hétero, cis, né? Agora inventar esse termo aí. Isso aí pode até acabar chegando no ponto de se tornar uma profecia autorrealizada. Como você falou, às vezes na sanha do cara ser ambientalmente correto, ele vai lá e estraga mais ainda. Esse negócio mesmo de bateria, mesmo de lítio, diz que causa um problemaço ambiental para poder obter o metal, o lítio. Tem até uns riscos da segurança, né? Você pensa um carro assim, um Tesla da vida, com bateria de lítio, se aquilo ali saísse dentro, você tem que ter todo um procedimento para apagar o fogo, porque senão o negócio pode até... Você vai tacar água no lítio, ele explode, entendeu? Porque é fogo elétrico, né? E tem também a própria reação química, sabe? O lítio em contato com oxigênio, ele tem uma reação muito forte. Mas eu até falando assim dessa questão de profecias autorrealizadas, eu estava até tendo uma mini discussão com o nosso amigo Emerald, que ele comentou, né, porra, a cultura, ele tá falando mais de brancos, vamos falar assim, mas vamos falar de maneira, cultura ocidental, usar esse termo, ela é muito bosta, né, hoje em dia, assim, a gente só consome coisas, o que você quer, o legal é você, sei lá, fazer uma viagem para a Índia para meditar no templo lá, ou ouvir música, ou ouvir jazz, uma coisa assim, ouvir uma música mais ligada às comunidades negras, ou no Brasil, sei lá, o cara vai no candomblé, uma coisa assim. Tudo que o cara quer consumir culturalmente é sempre num outro grupo, vamos falar assim. Aquela coisa entre aspas, esotérica, né? E o que acontece? Tipo, isso é verdade, só que isso não é uma coisa intrínseca, né? Eu acredito que isso foi uma coisa que sim, uma profecia autorrealizada. Eu lembro que tem um filme, eu não sei de que época que ele é, mas um filme do Robin Hood, deve ser década de 90, 80, que tem lá o Robin Hood, o personagem dele, ele tem um amigo que é Mouro, né? Que acho que é o próprio Morgan Freeman que faz.
Ah, eu sei qual que é. O Robin Hood é o Kevin Costner. Isso, exatamente. E tipo, o personagem do Robin Esse Hood filme é bom, esse filme é bom. não, é um filme da hora, mas você vê que tem assim, eles Tem já uma vão colocando. macumba, né? Tem uma macumba, tem um. Não, Tem uma. o estereótipo que eles colocam. O personagem do Robin Hood ele é um cara burrão, assim, né? Tem uma hora que ele pega a luneta, ele não sabe nem usar. E o Aí personagem lá, é, o muçulmano lá, o cara ele é todo sério, todo frio, ele é respeitoso. tem isso O, mesmo. o Olavo comenta também que pega filme faroestes mais recentes, né? Não aqueles bonans antigos, assim, que tem as interações mais recentes. O cowboy é sempre um cara chucrão, turrão, ignorante, o bicho não sabe nada. E o índio é sábio, né? Mas o Olavo fala que é aquele negócio daquele Chuon lá, que é macumbeiro lá, que ele frequentava a tarica dele lá. Sim, as coisas de nova era e tudo mais. Mas É. uma coisa Isso não é ruim. foi gradativamente se vendendo essa ideia de que, sei lá, Isso eu o acho que é do homem Chuon. ele é um cara culturalmente vazio, espiritualmente menos elevado que as outras pessoas. Isso meio que se tornou realidade, porque você acaba desprezando tudo que a pessoa faz, entendeu? Não, mas a verdade nem é que virou realidade. Não, Porque se eu fosse digo, assim, tava bom. Se, tipo assim, se o homem branco, ocidental, hétero, fosse assim, tava bom, velho. O problema é que ele não é assim. O problema é que todo mundo ele quer provar que ele não é assim. Porque se ele então, fosse assim, tava bom, entendeu? Tipo assim, assim, ah, velho, o cara, sei lá, ele não sabe usar luneta, mas ele sabe dar porrada, sacou? entende? O cara, ele quer provar que ele não é assim. E na tentativa de provar que ele não é assim, ele se comporta como se ele fosse, porque ele vai buscar justamente nos outros. Esse que é uma... Imagina se o cara, por exemplo, não, falar, eu não sou uma pessoa culturalmente pobre. Ele provasse isso, sei lá, eu vou estudar arquitetura gótica. Quem faz isso? Não, não faz. Ele vai Entendeu? estudar o Niemeyer, né? Ele vai tentar buscar em outro lugar, porque ele acredita realmente que na história dele, vamos dizer assim, do povo dele, não tem nada. Ele se convenceu disso. E se aparece alguma coisa, ele trata como cinismo, entendeu? Se for Ele, mostrar, ele não, mas fala que é. Ele fala que foi imposto, né? Que foi. você mostra assim, não, mas olha a catedral aqui de Notre Dame, não, mas isso aí é coisa da Inquisição, isso que ele fala toda. Acontece muito isso, muito nos filmes de terror, né? Tem alguma perturbação lá na casa do protagonista, né? Aí chama o padre e o padre não adianta nada. Só quem resolve é uma pessoa mística, né? Ou é um índio, ou é a velha macumbeira, ou é sei lá, uma pessoa esotérica, né? Sempre é esotérica entre aspas, né? Que é, cara, acho que esoterismo é tipo desenhar uma mandala, né? Mas na verdade o negócio de esoterismo é muito mais ligado a esses grupinhos aí esses clubinhos aí secretos aí que o Mourão gosta. Mas assim, esse tipo de coisa, né? E aí é muito difícil você ver esse tipo assim, o Exorcista, né? Foi o primeiro dos filmes de terror, assim, de possessão e tudo. É difícil você ver, tipo, o padre que era realmente o padre mesmo, que resolve, né? Que bota o rosário na mesa, né? Na maioria dos filmes é sempre uma coisa aleatória aí, uma coisa mística entre aspas, né? Porque o negócio já impregnou na cultura e as pessoas não sabem separar. Elas é muito esse negócio da conspiração que eu falei, inclusive no início, não aparecer no Fantástico. A pessoa não aceita que é verdade. O negócio já virou, parece que impregnou no inconsciente das pessoas. E é um negócio que você pergunta como reverter, né? Porque se o Besmenov, na especulação dele, na estimativa dele, fala, naquele momento ele fala, vai precisar de 50 anos para reverter esse estágio de desmoralização cultural. Imagina agora, entendeu? Que a gente tá quase no último. Vai fazer o quê? É, na palestra ele cita o exemplo do Japão, que resistiu muito à dominação ocidental pelo patriotismo, né, pelo nacionalismo. E depois ele fala também sobre ninguém vai morrer para defender 2 mais 2 é igual a 4, mas vai morrer para defender a cruz. E aí isso eu lembro da palestra. Então, ou seja, vemos que patriotismo dá já começa aquela conotação de nacionalismo, aquela punhetação que todo mundo tem ojeriza, né?
mas é uma coisa que traz união, traz unidade. Você vê que o Brasil ele teve uma unidade nacional, um arremedo de unidade nacional na Guerra do Paraguai. Diz que na Argentina, os argentinos morreu mais gente na Argentina contra a guerra, que lutou contra a guerra, que queria que a guerra acabasse, do que na guerra. Mas no Brasil, e a questão de Cristo, né? Aí não tem como negar, né? Os mártires, né? E acho que o que você pode entender também disso é que, por exemplo, você tem que lutar no mesmo nível, né? Não adianta, se os caras estão basicamente mexendo com como é que eu vou dizer? Com a mentalidade das pessoas, com a cultura das pessoas, não adianta você ir lá e usar um argumento muito técnico, entendeu? A gente já tá cansado de saber que não adianta você chegar para, sei lá, os executivos da Netflix lá e falar, não, mas espera aí. Não, você tem que saber o argumento técnico para quebrar a perna do cara quando o cara vier com conversinha técnica. Entendeu? Exato. Mas esse argumento técnico, não adianta você saber só ele e saber que você não tá lidando com um vigarista. Exato. Você não pode pressupor que o cara vai ser convencido. Não vai. Não vai. Você tá lidando ali com aqueles caras que você sabe que é bandido, velho. Você tá lidando com um bandidinho. O padre Paulo Ricardo, ele falou, eu não sei se foi nessas 6 aulas do marxismo cultural, ele falou assim, com comunista você não debate, você desmascara. A pessoa fica debatendo muito o mérito do negócio. O mérito ali, ele não vai valer nada depois de certo tempo. É uma coisa que o próprio Yuri Bezmenov fala na entrevista. O cara tá lutando lá, sei lá, pelos direitos dos zoófilos, né? Dos necrófilos. Quando o novo governo normalizar, os zoófilos estão lascados, velho. Não precisa mais deles. Senão, o próprio Stalin viu isso, que esse negócio que ele mesmo expulsou aqueles caras de Frankfurt tudo pra fora. Falou, eu não quero aqui, você pode levar isso pra fora. Pra cá eu não quero, porque isso aqui degrada a sociedade. Isso aqui é só prejuízo. Aqui eu não quero. Diz que tinha um cara lá na época lá do Lenin, não sei, antes lá, antes do Stalin tomar conta de vez. Diz que o cara era a favor da suruba, o cara era putaria total. Esse cara, eu não sei se eles mataram ele ou deram um sumiço nele, eu acho que eles mataram ele. Então o cara ele tá debatendo ali o mérito, se Tammy Gretchen é pai ou não é pai. Quando o cara tá perdendo tempo com aquilo ali, os caras já estão avançando outro negócio, entendeu? Verdade. Você perde a visão mais geral da coisa. Aí na hora que você tá com o negócio pronto pra provar que não é, que não é, os caras vêm com outra pauta maluca. É uma coisa de poder no fim das contas. O cara vem com essas coisas assim, tem que defender princípios. O princípio do cara é que nem 0 ou 1. Tem que defender princípios da sua vida pessoal, tem que defender princípios com as pessoas que você sabe que respeitam isso, né? Mas você não pode esperar que o cara que é um completo mau caráter vai se comover com a sua... Não vai. Justamente por causa disso, tipo assim, às vezes o cara ele acha que o princípio é que nem um código de programação e ele esquece o quadro geral. Às vezes ele vai defender o princípio dele de uma outra forma, que não implica por exemplo, em dar espaço para maníaco, velho. É aquele negócio, eu acho que se eu não me engano, é até bíblico, né? Você não retribui o mal com o mal. Sei lá, se um dia você vê um desses caras aí, sei lá, o cara era professor universitário e ensinava todo tipo de merda, assim. Só que você vê ele na sarjeta. Você não vai, agora que você tá na merda, eu vou chutar a sua cara. Você não faz isso. Mas você também não vai, não vou arranjar um emprego novo pra você no mesmo lugar. Aí não, né? Você é otário. Eu acho que tem a ver isso aí. O melhor exemplo, inclusive, é a questão da propriedade privada, né? Tem uns caras que eles acham o seguinte, que propriedade privada, então o Facebook, o Twitter, o YouTube tem o direito de banir qualquer um da sua plataforma. Tá, em abstrato eu concordo com isso. Só que você tem que analisar os pormenores. Porque você acha justo
por exemplo, você transferir todo o seu negócio para o Facebook e depois ele cismar que você não é mais, que se você fala uma coisa que o Facebook não gosta e vai te banir. É uma quebra de contrato, porque ele coloca assim, ó, venha para cá e você pode tocar o seu negócio do seu jeito. Aí depois de 2 anos, 3 anos que você tá lá na plataforma, seu site nem existe mais, ele vai e te lima. Isso aí é um abuso de contrato. E até aquele negócio, porque é uma forma de pensar meio categorizada, meio Marco Antônio Villa, pensar, é uma empresa, então é privada. Não, pô, às vezes os caras estão. É aquele negócio, às vezes os caras estão na cama com o governo. Mancomunado. E aí já entra outro ponto. Que a gente até já discutiu já. Mas eu digo assim, eu acho que o primeiro ponto é a quebra de contrato. Exatamente. O cara ele chega te prometendo alguma coisa, aí, não, mas nós mudamos nossos termos de uso aqui no dia 20 de julho de 2017. Né? Bota aquelas letras minúsculas lá que ninguém nunca lê. O cara aí te tira. Você tem um site lá, www.leonardo.com.br. Aí o cara, não, vem cá pro Facebook e tal, cria sua fanpage, você não vai ter que gastar domínio, nem hospedador, nem nada. Aí você leva pra lá. Aí o Facebook cisma que o seu negócio não é. Porque você tá vendendo camisa do Trump, ou camisa do Bolsonaro, ou camisa daquela cobrinha lá do Gadsden lá, entendeu? Aí quebra suas pernas, acabou. Tipo, acabou sua presença. Às vezes acabou até o seu negócio, né? Porque o WhatsApp é do Facebook. E se o cara cismar também, que vai bloquear, começar a bloquear no WhatsApp também. Né? Acabou, sua vida acabou. Então isso aí é abusivo. Né? A outra questão já é a questão do corporativismo, que todo mundo sabe que tem. Não dá pra você negar que é uma relação promíscua entre governo e a Big Tech. Só esses dois casos já tira a legitimidade da propriedade privada. Mas esses masturbadores mentais, eles funcionam só assim, só como aquela coisa mais superficial. A propriedade privada pode fazer o que quiser. Não pode, não. Eu não posso chamar o cara pra entrar na minha casa, dar um tiro nele, não. Eu não posso fazer isso, não. Chega pro mendigo, chega aí. O cara entra, você tá na minha propriedade privada, eu dou um tiro no cara. Não tem cabimento. O mercado vai resolver. Não pode, velho. Isso aí não é. Não tem jeito, velho. Isso aí eu acho que ninguém nunca vai, em sã consciência, vai defender. Você tá caindo naquele mesmo problema de reducionismo, né, velho? Você não consegue conceber outros elementos na realidade, alguma coisa assim. Pois é, ué. Pois é. Não pode ser assim, não. Vira uma... Aí esses caras, esse tipo de coisa é presa fácil pra essa gente. Demais, né? Porque esse pessoal, eles não estão preocupados com o que eles estão defendendo, eles estão preocupados em tomar poder. Aí eles vão colocando lei pra proteger isso, pra proteger aquilo, que tudo que eles falam é sempre pra proteger ou pra defender. Aí quando você assustar, você não pode fazer mais nada. Eles não estão preocupados com o direito do indivíduo trans de adotar, de ser pai, de ser mãe, o que for. Eles estão preocupados em meter algum dispositivo legal ali para poder eles ter poder dentro do Estado. É só você ver os tantos casos que aparecem, né? De alguma pessoa de um grupo que supostamente é protegido que vai lá e discorda. Fala, não concordo com isso, não. O cara não vale. Ostracizado. Não é considerado gente. O pessoal até zoou que na eleição norte-americana teve lá o Biden, né, que já tá gagá, e conversou com o cara lá e falou, se você não votar em mim, você não é negro, entendeu? É quase isso. Não, aquela médica lá que tava falando da cloroquina, que ela curou não sei quantos pacientes, chegou o playboy lá, o Branquelo, né? Falando que era mais negro que ela. A mulher é mulher, negra, gorda, macumbeira, literalmente macumbeira. Na África, né? Ou seja, é imigrante. Ela é africana. Ela é todas as minorias, eu acho que ela só faltou ser, sei lá, homossexual, alguma coisa assim. Ela é todas as minorias possíveis. E mesmo assim, o cara foram pra cima dela. Ela não contribui pro projeto de poder, né? E aí que eu acho que mora o problema, entendeu? A pessoa ela fica defendendo muito princípio, muito 0 ou 1, muito superficial, e ela acaba dando espaço pra pessoa
tomar conta politicamente, velho. E política é poder. Problema, assim, de muitas pessoas que se dizem anticomunistas, né, antissocialistas. Às vezes elas fazem concessões para algo que tá dando ali margem para se enforcar, né? Fabricando as cordas para se enforcar. E a troco de nada, é troco de biscoitar, ou de sei lá, parecer bem na fita. Eu até acho em alguns momentos, até por ser ignorante, né? Eu vi uma postagem tempo atrás que quando você vai fazer, por exemplo, de libertários, muitos libertários, estava em inglês, né? Muitos libertários são red pilled, né, em relação ao Estado, mas não são em relação à cultura ou qualquer outro assunto, né? São completos NPCs em qualquer outro assunto. Completo NPC. Nesse assunto do aborto mesmo rolou isso, né? Eu não tô nem aí pra princípio, tô nem aí pra ética, velho. Você vai discutir sobre a vida de um ser humano baseado no seu sentimento subjetivo? E pra logo depois começar a querer dar lição de moral, pô, se moral não vai ser, então... Moral sua é o que você sente aí na hora, no dia. Aí. Você acordou de mau humor, você tá com a moral de um jeito. Amanhã você acorda com o outro, você tá com a moral do outro jeito. Moral fluid. Indivíduo moral fluid. Mas eu acho que é isso aí. Eu acho que esse Call of Duty Black Ops Cold War vai ser interessante. Já tá deixando um oco aí na maconharia. Ele vai ser revelado dia 26 de agosto de 2020. Não sei se eu já falei isso, mas já deixo aqui registrado. Vai ser aqui desenvolvido pela própria Raven Software, que é do Heretic. Está sendo desenvolvido pela Treyarch e pela Raven. E vai ser publicada pela Activision, o jogo, né? O publicado. Vai ser multiplayer e vai ter ligação aí com Warzone. Vamos ver aí se vai ter mais coisa do Yuri B69. Pois é. O informante da PGU. Tem até na Wikipedia, eu vou clicar aqui só pra ver o que é. Eu não sou o cara, ele era fodão lá, ele era o primeiro principal diretorado do Comitê da Segurança de Estado da União Soviética, ele não era... Não, já atuou em cargo importante de fazer, tava no meio da tramóia toda. Né, o cara que passou no concurso Polícia Federal, não, ele era fodão lá. Sim. Esse aí não trabalhava no chão de fábrica, não. Não. Primeiro principal diretorado. Primeiro principal diretorado, né? Ele não era o primeiro, nem só o principal, nem só do diretorado. Ele era do primeiro principal diretorado. Diretorado principal primário de segurança de Estado sobre o Conselho de Ministros da União Soviética. Ele devia ser... esse cara de confiança lá do Politburo, né? Eu não sei. Esse negócio tá nível Brasil de repartição pública, hein, bicho? Caramba. É assim, eu não sou muito chegado em FPS, mas não dá pra não ficar curioso com esse jogo aí, né? Espero que não seja uma flopada gigantesca. Não, mas eu acho que, de qualquer maneira, o fato deles terem abordado o Yuri B69, igual eu falei, tem muita gente perguntando por que tá aparecendo tanto Yuri B69. Porque tem muita gente que, igual eu falei, tem muita gente que sabe. Esses vídeos do Yuri B69 são velhos. Eu acho que desde 2010 ou 2011 já estão disponíveis na internet. Só que você tem um alcance limitado, né? Por mais que você espalhe, se um vídeo desse tiver chegado, sei lá, 2.000 visualizações em cada plataforma, já é muito. 2.000 não, 200.000, né? 2.000 é pouco. Mas 200.000, 1 milhão. 1 milhão, se tiver chegado a 1 milhão, velho, pode levantar a mão pro céu. Imagina só qual que é o tamanho do público que assiste stream de jogo, né? Streamer assim, perto de que tá mais preocupado com coisa política. Umas semanas atrás, quando você falar com um colega que só sabe jogar alguma coisa de Yuri B69, ele não ia dar a mínima. Mas agora talvez o bicho, não, peraí, quem que é esse cara? Pois é. Então eu acho que pode ser que seja uma coisa positiva. E antes de a gente fechar, que acho que eu vi, posso estar enganado, pode ser que não seja exatamente igual eu tô falando, mas apareceu um jornalista aí falando que esse Call of Duty Black Ops, que é o da
Guerra Fria do Yuri B69 é relacionada ao Trump. Claro. Assim, Jornalista sendo jornalista, né? A dimensão do cara da realidade é isso aí. É o que acontece no dia a dia. porque você vê como é que os caras já estão começando a ficar neurados, né? É. Mas nós vamos ver. Nós vamos ver. Vamos dar uma olhada aí. Bom, de qualquer maneira, obrigado aí a quem acompanhou até agora. Não sei se tem alguém aí, mas ou vai assistir depois. E mais uma vez eu agradeço o Facímero aí pela contribuição. Sempre dá para ter umas conversas produtivas aí. E é isso aí. Boa noite aí, pessoal. Boa noite, valeu.